Salve, bom dia. Galera, na semana passada a gente falou sobre a reforma protestante, correto? Eu lembro que eu disse para vocês que esse bimestre basicamente a gente veria as mudanças que fizeram a Europa sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna. E a gente, praticamente todas as aulas, iria citar em algum momento a Igreja Católica, a influência da Igreja Católica na Idade Média, beleza? Na semana passada a gente falou diretamente sobre isso, a gente falou sobre a reforma protestante, os segmentos religiosos que começaram a sair de dentro do catolicismo. Beleza? A aula até rendeu um bocado em sala, para quem estava na aula presencial. Hoje, então, a gente vai falar sobre o período do Renascimento Cultural, também chamado de Renascença. Beleza? Então vem comigo. Primeira coisa, o Renascimento Cultural. Não pensem vocês que ele vai acontecer de uma vez, certo? No mesmo período em toda a Europa. O Renascimento Cultural ele vai nascer na Itália, ali mais ou menos entre o século XIV e o século XVI, beleza? Quando eu digo século XIV e século XVI, eu digo o período em que o Renascimento ele teve o seu auge na Itália, ok? A gente vai ter principalmente a cidade de Veneza, a cidade de Florença, Pisa, Gênova, como focos principais dessa nova tendência, dessa renascença que começava a surgir ali na Itália, beleza? Dentro desse pensamento renascentista, desse pensamento do renascimento cultural, a gente pode dizer que o renascimento ele foi possível graças a uma mudança de ideologias, uma mudança de pensamentos principalmente das elites, sabe? Antes da Idade Média, com a influência da Igreja Católica, a gente tinha uma cultura, ou tinha-se na Europa, uma cultura totalmente voltada à figura divina. Deus era o centro do universo, tudo girava em torno dele. A partir da Renascença, o homem passa a ser o centro das coisas, o homem passa a ter mais importância, a figura do ser humano passa a ter mais importância, beleza? A gente vai ter então algumas doutrinas, como por exemplo o humanismo, essa valorização da figura do homem, da figura humana, do corpo humano, da exposição do corpo humano, beleza? E também a questão do antropocentrismo. Na Idade Média, como eu falei para vocês, se tinha Deus como centro de todas as coisas. Isso é o que a gente chama de teocentrismo. Beleza? Teo, Deus, centrismo, centro. Deus no centro de todas as coisas. Agora, com a Renascença, vai passar a ter o antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo, centro das coisas. Então, o homem ele passa a ser a prioridade, o ser humano passa a ser a prioridade. Beleza? A Idade Média ela começa a ser vista então com certa, como que eu vou dizer, com certo escárnio, com certo desprezo. A Idade Média ela começa a ser começa a ser chamada, melhor dizendo, de Idade das Trevas, por conta do pensamento que era considerado retrógrado, do pensamento atrasado, principalmente em relação a essas questões religiosas e culturais. Surgindo o Renascimento ele vai ser possível graças a alguns fatores, galera. Um desses fatores é o contato que os europeus eles começam a ter com os bizantinos. Lembra que a gente estudou o Império Bizantino lá no primeiro bimestre? Foi a primeira aula que a gente teve no ano. O Império Bizantino a gente viu que ele caiu no ano de 1453, ali na metade do século XV. Quando os turcos otomanos eles tomam a cidade de Constantinopla, muitos bizantinos, muito daquela galera, fugiu de lá para outras regiões da Europa. Então esses bizantinos muitas vezes eles levavam a sua cultura, principalmente a questão artística, para essas novas regiões para onde eles iam viver. Naquela época, naquela aula, melhor dizendo, sobre os bizantinos, a gente falou sobre arte, sobre a questão dos mosaicos, que eram feitos com pedras, sobre a questão da arquitetura, as basílicas. Então, esses bizantinos eles começam a levar elementos da sua cultura para a Europa da Idade Média, beleza? A gente tinha também na Europa renascentista a questão dos mecenas. Os mecenas eram uma galera que patrocinava os artistas, beleza? Os artistas, obviamente, eles viviam da sua arte. Então eles precisavam de alguém para bancar essa arte. Esses mecenas muitas vezes eram nobres, eram burgueses, e eles bancavam esses artistas e os cientistas, os estudiosos da Renascença. Professor, qual era o interesse dessa galera em patrocinar os artistas? Simplesmente, galera, na maioria dos casos,
era para fazer uma espécie de autopromoção, uma espécie de propaganda. Por exemplo, vamos supor que eu fosse o chefe de alguma família muito rica da Itália. Aí eu me tornei rico não por ser nobre, mas sim por ser um burguês. O que que eu quero fazer? Eu quero ganhar influência política na região onde eu moro. O que que eu vou começar a fazer? Eu vou pagar um artista para pintar um quadro da minha família, para fazer uma pintura minha, para fazer uma pintura da minha família, uma pintura do brasão da minha família, do símbolo da minha família, para quê? Para poder promover a minha imagem. Entende? Então, esses mecenas, esses nobres, esses burgueses, eles bancavam esses artistas com esse intuito de autopromoção, beleza? A arte da antiguidade clássica, a arte greco-romana, ela foi demonizada pela Igreja Católica durante a Idade Média. Ela foi completamente rejeitada. Durante a Renascença, essa arte ela começa a voltar. Ou voltam a valorizar, melhor dizendo, os elementos da mitologia grega, os elementos da mitologia romana, beleza? Esses elementos, então, eles voltam a ser valorizados pela arte, como a gente vai ver em algumas obras daqui a pouco. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, galera. A Renascença não foi, como eu disse para vocês, algo que aconteceu na Europa toda e de uma vez. Essa renascença, esse movimento cultural, essa mudança na forma de pensar, ela vai vir de cima para baixo, beleza? Vai ser um movimento completamente elitista. Como eu falei, quem bancava essas obras eram os nobres, eram os burgueses, a galera que tinha grana. Não pensem vocês que o povão, que os camponeses, os trabalhadores das feiras, eles tinham acesso a essas obras, a pinturas, a esculturas, a arte. Não tinha, a galera não tinha, o povão mesmo não tinha acesso a essa arte. Era algo da elite, era algo voltado para a elite. Até porque muitos desses nomes da Renascença eram escritores, como Shakespeare, Cervantes, e a maioria da galera não sabia ler naquela época. Então, mesmo a galera que era mais rica. Então, o acesso a essa nova cultura, a essa nova expressão de arte, ele era muito limitado, ok? No próximo vídeo, galera, a gente vai falar então sobre como que essa cultura renascentista ela se espalha pela Europa e quais foram os principais artistas que fizeram parte desse movimento Europa afora, beleza?